O sítio em Minas Gerais. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas depois do que aconteceu naquela pequena cidade do interior, minha perspectiva mudou completamente. Tudo começou quando fui visitar uns parentes que moravam em um sítio afastado, rodeado por montanhas e cercado por uma mata densa. Era um lugar calmo, simples, o tipo de refúgio que muita gente sonha em ter para descansar. Logo nos primeiros dias, notei algo estranho. À noite, o ar parecia pesado, o silêncio era quase incômodo, e sempre que eu tentava dormir, tinha a sensação de que alguém me observava da janela. No início achei que era coisa da minha cabeça, até o dia em que ouvi claramente uma voz me chamando. Era uma voz baixa, rouca, que sussurrava meu nome. Eu me levantei, olhei pela janela e não vi nada além da escuridão. O vento soprava entre as árvores, mas o som que ouvi era humano. Disso eu não tenho dúvida. Contei ao meu tio no dia seguinte, e ele riu, dizendo que devia ser o vento ou o barulho dos animais. Mas a cada noite, a sensação ficava mais forte, como se algo estivesse me cercando. Uma madrugada, acordei com um barulho na porta do quarto, como se alguém batesse levemente, tentando chamar minha atenção. Levantei devagar, o coração acelerado, e quando abri a porta, não havia ninguém. O corredor estava completamente vazio. Ainda assim, o som dos passos continuavam, lentos, arrastados, indo em direção à sala. Resolvi seguir. A casa estava escura, iluminada apenas pelo brilho fraco da lua que entrava pelas frestas das janelas. Quando cheguei à sala, senti um frio intenso subir pelas minhas costas, como se tivesse passado por mim uma corrente de ar gelado. Olhei em volta e vi algo que me fez gelar por completo. A velha cadeira de balanço da minha falecida avó se movia sozinha. O rangido do móvel ecoava pela casa. Fiquei paralisado, observando aquilo por longos segundos, até que a cadeira parou de repente, como se soubesse que estava sendo observada. Voltei para o quarto em pânico, tentando me convencer de que aquilo tinha uma explicação lógica. No dia seguinte, procurei minha tia e contei o que tinha visto. Ela ficou pálida e, com uma expressão séria, me disse que desde que minha avó morrera, ninguém se sentava naquela cadeira. Disse também que às vezes, de madrugada, ouvia o mesmo barulho vindo da sala. Ela acreditava que o espírito da minha avó ainda rondava a casa. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei acordado, sentado na cama, esperando qualquer sinal. E ele veio. Por volta das 3 da manhã, ouvi novamente o barulho da cadeira rangendo. O som era mais forte dessa vez, e misturado a ele, havia um murmúrio baixo, como se alguém recitasse algo. Criei coragem, peguei a lanterna e fui até a sala. Quando iluminei o canto onde ficava a cadeira, vi um caderno velho sobre o assento. Era um caderno de capa dura, coberto de poeira. Abri devagar, e as páginas estavam cheias de orações antigas, desenhos de símbolos que eu nunca tinha visto. Senti um arrepio percorrer o corpo inteiro. As letras pareciam se mover sob a luz fraca. Fechei o caderno e o levei até o meu quarto. De manhã mostrei ao meu tio. Ele empalideceu e me mandou colocar aquilo de volta no lugar. Disse que aquele caderno era da minha avó e que ela o usava em rituais antigos da família, práticas que, segundo ele, não deviam mais ser tocadas. No mesmo dia, ele levou o caderno para o fundo do quintal e o enterrou, dizendo que era o único jeito de acalmar o espírito dela. Desde então, nunca mais ouvi os barulhos, e a cadeira nunca mais se moveu. Mas, às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço o som leve de madeira rangendo e uma voz sussurrando meu nome. E é aí que eu me lembro de que o interior guarda segredos que deveriam permanecer enterrados, e eu fui tolo em tentar desvendá-los. A casa herdada. Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que havia sido deixada para nós por um parente distante. A casa ficava no meio do nada, cercada por mato, cercas antigas e uma estrada de terra tão estreita que mal cabia um carro.
Meu pai sempre sonhou em viver em um lugar tranquilo e achou que aquela herança seria a oportunidade perfeita para isso. No primeiro dia, tudo parecia normal. A casa era antiga, mas bem conservada. Tinha móveis de madeira, quadros velhos e um cheiro forte de poeira misturado com ervas. Só que logo nas primeiras noites começaram os barulhos. Eram passos. Passos lentos, pesados, vindos do andar de cima, justamente onde ninguém dormia. Meu pai dizia que era o vento, mas eu sabia que não era. Os passos pareciam acompanhar o ritmo da nossa respiração. Quando eu parava para ouvir, eles também paravam. Certa madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Abri os olhos e vi uma sombra parada no pé da cama. Era alta, imóvel e parecia me encarar. Tentei gritar, mas a voz não saía. Quando consegui me mexer, a sombra se dissolveu no ar como fumaça. No outro dia, contei à minha mãe, mas ela pediu para eu não falar disso na frente do meu pai. Disse apenas: "Essa casa tem coisas antigas, meu filho. Melhor não cutucar." Apesar do medo, comecei a explorar o lugar durante o dia. Atrás da casa principal havia uma cabana pequena, trancada com um cadeado enferrujado. Perguntei para o meu pai sobre ela, mas ele disse que não sabia o que tinha lá dentro e que devíamos deixar quieto. Claro que eu não deixei. Na primeira oportunidade, consegui arrombar a tranca. Quando empurrei a porta, o cheiro de mofo e terra úmida me fez tossir. Dentro, encontrei um altar velho, coberto por um lençol branco e cheio de velas apagadas. No centro, havia um espelho rachado e, diante dele, um pequeno caderno de capa preta. Peguei o caderno e comecei a folhear. As páginas estavam cheias de anotações sobre rituais, invocações e nomes que eu não conseguia pronunciar. Enquanto lia, senti um vento frio passar por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Fechei o caderno na hora e saí correndo de lá. Naquela noite, ninguém dormiu. A casa inteira parecia viva. As portas batiam, o teto estalava e por várias vezes ouvimos alguém andando no corredor. Em um momento, a minha mãe começou a rezar alto, pedindo para que fosse embora o que não pertencia mais àquela casa. No meio da oração, ouvimos um estrondo vindo da cabana. Meu pai correu até lá com uma lanterna e voltou pálido. Disse que o altar estava em chamas e que o fogo começou sozinho. Quando amanheceu, só restavam cinzas. Alguns dias depois, voltamos para a cidade. Meus pais decidiram vender o terreno, mas ninguém quis comprar. Hoje, a casa continua lá, vazia, tomada pelo mato. Às vezes, quando alguém passa pela estrada, jura ver uma luz acesa dentro da cabana queimada. E dizem que se você escutar com atenção, ainda dá para ouvir os passos pesados no corredor. Como se alguém esperasse o momento certo para voltar. O vilarejo isolado. Eu sempre gostei de viajar para lugares pequenos, longe da cidade. Aquele tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Foi assim que, em uma das minhas férias, decidi pegar o carro e sair sem destino certo, apenas dirigindo por estradas de terra, seguindo o instinto. Depois de algumas horas, encontrei uma placa de madeira indicando um vilarejo que eu nunca tinha ouvido falar. O nome estava quase apagado, mas consegui ler algo como Santa do Vale. Achei curioso e resolvi entrar. Logo na entrada, percebi que o lugar era diferente. As casas eram todas antigas, feitas de madeira escura, com janelas pequenas e portas tortas. Não havia movimento, nenhum som de carro, nenhum cachorro latindo. O único som era o das cigarras e o vento arrastando folhas pelo chão. Estacionei o carro e desci para explorar. Depois de andar por alguns minutos, vi uma mulher sentada na varanda de uma das casas. Ela vestia roupas pretas e me observava em silêncio. Cumprimentei com um boa tarde, mas ela apenas virou o rosto como se eu não estivesse ali.
Continuei andando até encontrar o que parecia ser uma pequena capela no centro do vilarejo. A porta estava aberta e lá dentro havia velas acesas, muitas velas, mesmo sendo pleno meio-dia. Entrei, curioso, e vi uma imagem de um santo que eu não reconheci. O rosto estava coberto por um pano vermelho, e aos pés da estátua haviam oferendas, moedas, pedaços de vela derretida e algumas fitas amarradas. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Ele não gosta que olhem para ele. Virei rápido e vi um homem idoso, de chapéu, parado na porta. Perguntei quem era ele, mas o homem apenas respondeu: "O protetor daqui. É melhor você ir embora antes do pôr do sol." Sorri, achando que era apenas uma superstição local, e agradeci pela dica. Mas quando saí da capela, percebi algo estranho. Todas as janelas ao redor estavam se fechando. As pessoas que eu nem tinha notado começaram a recolher as coisas e trancar as portas. Em questão de minutos, o vilarejo inteiro parecia abandonado. Tentei voltar para o carro, mas quando cheguei na estrada de entrada, o caminho simplesmente não estava mais lá. No lugar da estrada havia apenas mata fechada. Voltei para o centro tentando encontrar alguém, qualquer um, mas o vilarejo estava completamente vazio. Comecei a sentir o ar pesado, o silêncio opressor e uma sensação de que estava sendo seguido. Quando olhei para trás, vi silhuetas, sombras humanas paradas entre as árvores, me observando. A luz do sol começava a sumir e a cada passo que eu dava, o som de passos atrás de mim se tornava mais nítido. Corri de volta para a capela, a única porta que ainda estava aberta. Lá dentro, todas as velas tinham se apagado sozinhas, e no altar, o pano vermelho que cobria o rosto do santo havia caído. Mas o que estava por baixo não era uma imagem comum. Era uma cabeça de animal, metade humana, metade cabra, com olhos fundos e dentes expostos. Quando percebi aquilo, ouvi vozes do lado de fora. Muitas vozes, murmurando alguma reza em uma língua que eu não entendia. As velas começaram a acender sozinhas, uma por uma, e o ar ficou sufocante. Corri para fora e continuei andando, mesmo sem saber para onde ir. Depois de o que pareceu uma eternidade, ouvi o som de um carro. Corri em direção ao barulho e, de repente, a estrada estava lá de novo, como se nunca tivesse sumido. Entrei no carro e acelerei sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei à cidade mais próxima, parei num posto para respirar. Perguntei a um frentista se ele conhecia o vilarejo de Santa do Vale. Ele me olhou estranho e disse: "Esse lugar foi abandonado há mais de 50 anos. Ninguém mora lá." Até hoje, eu não sei o que encontrei naquele dia. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda ouço aquelas vozes baixas, rezando para algo que, eu juro, não era deste mundo. O ritual na festa. Era para ser um dia comum. Eu tinha uns 15, 16 anos. Alguns amigos me chamaram para um encontro no interior de Minas. Disseram que seria algo leve, umas cantigas, uma roda, um ritual simples. Nada perigoso. Quem convenceu a gente foi um rapaz chamado Roberto. Ele dizia que frequentava aquele lugar há tempos, que conhecia o grupo e que era tudo tranquilo. A ideia parecia diferente, e como a curiosidade sempre falou mais alto em mim, acabei aceitando. Quando chegamos, o sol já estava se pondo. O lugar era afastado, rodeado de árvores altas e com um ar pesado, difícil de explicar. No centro do terreno havia uma grande fogueira, e em volta dela várias pessoas vestidas de branco. Algumas seguravam instrumentos, outras dançavam lentamente com os olhos fechados. O som dos tambores começou a aumentar, o ritmo ficando cada vez mais intenso.
No começo, eu achei bonito. O fogo refletindo nos rostos, as vozes ecoando na mata. Mas aos poucos, algo mudou. As vozes ficaram mais graves, os movimentos mais bruscos, e a sensação boa se transformou em algo opressor. Uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha os olhos muito escuros, quase sem brilho. Pegou minha mão e disse: "Você foi escolhido para ver o que poucos veem." Antes que eu pudesse responder, ela começou a me puxar para o centro da roda. As pessoas abriram espaço e o som dos tambores parou. O silêncio foi tão profundo que eu consegui ouvir meu próprio coração batendo. Ela pegou um punhado de pó escuro e soprou no meu rosto. O cheiro era forte, como de ervas queimadas misturadas com sangue. Meus olhos começaram a arder e o chão pareceu girar. Tentei sair, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que vi. Uma sombra começou a se formar atrás da fogueira. Ela crescia a cada segundo, como se o fogo alimentasse a sua forma. Quando percebi, a coisa já era mais alta que qualquer pessoa ali. Não dava para ver o rosto, só um vazio escuro, profundo. As pessoas começaram a cantar novamente, mas agora o som era rouco, distorcido. A mulher ao meu lado levantou as mãos e gritou algo numa língua que eu nunca tinha ouvido. O vento soprou forte, a fogueira se abriu e, por um instante, eu vi um par de olhos dentro do fogo. Olhos vermelhos, fixos em mim. Senti algo encostar na minha nuca, gelado, e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. O som ficou distante, como se eu estivesse debaixo d'água. A última coisa que lembro foi de alguém sussurrar no meu ouvido: "Agora você pertence a ele." Acordei horas depois, deitado na grama. A fogueira já estava apagada e todos tinham ido embora. Roberto estava sentado ao meu lado, com o rosto pálido. Perguntei o que tinha acontecido e ele só respondeu: "Você não devia ter olhado para dentro do fogo." Voltei para casa sem entender direito o que vivi. Durante dias, sonhei com aquele lugar. No sonho, eu via o fogo acendendo de novo e uma voz me chamando pelo nome. E quando eu acordava, o cheiro de fumaça ainda estava no ar. Até hoje eu não sei o que invocaram naquela noite. Mas toda vez que eu escuto o som de um tambor distante, algo dentro de mim desperta, como se aquela presença ainda estivesse me procurando. O encontro na estrada. Era por volta das 2 da manhã quando tudo aconteceu. Eu estava voltando para casa depois de visitar uns parentes que moravam em outro município. A estrada era longa, cercada por mato dos dois lados e praticamente deserta. Não havia postes, casas ou qualquer sinal de luz por quilômetros. O som do motor era o único ruído quebrando o silêncio. Eu dirigia devagar porque a neblina era densa e a visibilidade quase nula. De repente, vi algo na beira da estrada. Uma silhueta parada, imóvel, bem no acostamento. Pensei que fosse alguém pedindo carona e, por um instante, quase parei o carro. Mas algo naquela presença me fez hesitar. Conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela vestia um vestido branco, longo, e o cabelo cobria parte do rosto. O estranho é que ela não se mexia, nem mesmo com o vento que batia forte. Fiz o possível para não olhar diretamente, mas quando o carro passou por ela, senti um arrepio tão forte que minhas mãos tremeram no volante. Olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá, nem sinal de alguém na estrada. Segui dirigindo com o coração disparado. Mas alguns metros à frente vi de novo a mesma mulher parada do lado direito da pista. Dessa vez,
mais próxima, como se tivesse me esperado. E eu pisei fundo no acelerador e o carro quase derrapou na curva. Mesmo assim, a sensação de que alguém estava comigo dentro do carro não passou. O ar ficou gelado e um cheiro de terra molhada invadiu o interior do veículo. Olhei rapidamente pelo espelho e vi algo no banco de trás. Uma sombra, sentada, imóvel. Eu tentei ignorar e continuei dirigindo, mas quanto mais eu acelerava, mais pesado o carro parecia ficar. Era como se algo tivesse puxando para trás. O motor começou a falhar e o carro morreu no meio da estrada. Silêncio absoluto. Peguei o celular, mas não havia sinal. Foi então que ouvi 3 batidas fortes no vidro da janela, do lado de fora. Olhei devagar e lá estava ela, o rosto encostado no vidro, os olhos completamente negros. Ela abriu um sorriso largo, impossível, que não parecia humano, e disse num sussurro rouco: "Você passou por mim 2 vezes." Nesse momento, todas as luzes do carro se apagaram. E eu fechei os olhos e comecei a rezar, sem saber o que mais fazer. Quando abri de novo, ela tinha desaparecido. O carro voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Acelerei o máximo que pude até ver as primeiras luzes da cidade. Quando cheguei em casa, minha mãe me olhou assustada e perguntou por que eu estava com lama nas costas. Corri para o banheiro e, quando tirei a camisa, vi marcas de mãos. Mãos sujas, marcadas de barro, como se alguém tivesse me segurado pelas costas o caminho inteiro. Até hoje eu evito pegar a estrada de madrugada. Mas às vezes, quando passo por um trecho mais escuro, vejo algo refletindo no espelho e tenho a sensação de que ela ainda está ali, esperando outra carona.